Sejam bem-vindas e bem-vindas à aula 10 deste curso de Metodologia Científica, produzido pela Unidade de Projetos, Tecnologias e Inovação, a UPTI, da Secretaria Municipal de Educação de Esteio. Hoje, nesse módulo bônus, vamos começar falando acerca dos registros pedagógicos e talvez aquele que seja o mais importante do ponto de vista da construção do plano de pesquisa, que é o diário de bordo. Vamos lá? O diário de bordo é o nome dado para o registro cotidiano da pesquisa, com uma espécie de síntese dos acontecimentos durante a pesquisa. Existem outras nomenclaturas possíveis, como o diário de campo ou o caderno de campo, que é mais vinculado aos trabalhos relacionados às ciências humanas, principalmente os da antropologia. Esse diário de campo, já que tem essa função de registrar o que acontece no dia a dia, também é importante a gente sempre lembrar que ele é um registro pessoal, isto é, o pesquisador, o grupo de pesquisadores que fazem o próprio registro e, portanto, cabe ao orientador auxiliar essas alunas e esses alunos a dar instruções mínimas de como realizar, portanto, esse registro. Vamos a um exemplo? Nesse diário de bordo, tem uma entrada que diz: no dia 16 de março, contamos uma história sobre a pandemia para as crianças. Nesse registro fica claro que esse diário de bordo foi escrito pela própria professora. Vamos lembrar, e já discutimos isso ao longo do curso, que quando falamos de crianças muito pequenas, como educação infantil ou ciclo de alfabetização, a professora tem a função de ser a escriba e, muitas vezes, por estar induzindo os alunos, conduzindo essa pesquisa, relatando as suas percepções, acaba, portanto, também fazendo uma espécie de diário de bordo dela. Mas esse é o tipo de coisa que depende sempre do público que estamos interagindo. Quando falamos, então, de alunos a partir de quarto ano ou dos anos finais do ensino fundamental, é importante que nós sempre incentivemos que o registro seja feito pelas próprias alunas e pelos próprios alunos, certo? É importante frisar que o diário de bordo serve como um registro pessoal, por isso que ele sempre deve ser escrito em primeira pessoa, seja no singular, utilizando o eu fiz uma pesquisa, eu elaborei a justificativa, eu procurei por referenciais teóricos, ou nós elaboramos hipóteses, nós concluímos que. Portanto, essa é a forma que o texto deve ser escrito de um diário de bordo, para uma espécie de consulta pessoal do progresso da pesquisa. Nesse diário, o pesquisador é como um espectador que conta os acontecimentos para que alguém os conheça ao lê-lo com uma espécie de testemunho. A própria origem do termo diário de bordo vem, claro, dos navegadores que, ao explorar um mundo que para eles ainda era desconhecido, faziam os registros diários também para auxiliar em viagens e empreitadas futuras. Em uma pesquisa científica, o objetivo é mais ou menos o mesmo, que a gente consiga observar os processos. Vamos mais um exemplo? Esse diário de bordo possui duas entradas. No dia 28/10, uma conversa inicial sobre os seres vivos e escuta sobre conhecimentos prévios, uma formação de hipóteses sobre o que é necessário para a vida e uma pesquisa sobre o que é necessário para a existência de seres vivos. Notem, quando nós pegamos esse fragmento de diário de bordo, sem conhecer necessariamente quais foram as outras partes estabelecidas, como os problemas de pesquisa, os objetivos, talvez fique um pouco confuso de entender. Mas observamos mais uma vez que esse é um diário de bordo provavelmente elaborado por uma professora ou um professor. Afinal, se fala sobre uma conversa inicial sobre seres vivos e escuta sobre os conhecimentos prévios, ou seja, provavelmente essa professora estava provocando os alunos a falarem o que elas acham dos seres vivos, o que elas entendem por esse tipo de conceito e etc. Uma segunda entrada, no dia 29/10. Observamos, a partir das informações, que as plantas também são seres vivos. E uma caminhada pela escola a fim de observar esses seres vivos e não vivos que ali habitam. Ao observar essa entrada do diário de bordo, talvez a gente acabe confundindo um pouco o trabalho de pesquisa de metodologia científica com uma espécie de plano de aula ou um plano pedagógico com um objetivo claro da professora ou do professor de fazer com que as alunas e os alunos conheçam mais acerca do conceito de vida e também a sua diversidade.
As entradas não estão erradas, a questão é como que elas se conectam com aquilo que foi pretendido. Como citei antes, problemas de pesquisa, objetivos, ou até mesmo as hipóteses que elaboramos, durante o percurso do trabalho, ou como estamos buscando os elementos para solucionar esse mistério que a metodologia científica nos leva a desvendar. Observe que esses registros poderiam ser feitos inclusive pelas próprias alunas ou alunos no caso de serem alfabetizados e já terem as condições de fazê-los. Quando eles dizem caminhada pela escola a fim de observar seres vivos e não vivos que ali habitam, talvez fosse uma experiência interessante, dependendo de algum tipo de objetivo específico, de um trabalho que fosse de identificar objetos que são vivos e não vivos, esse registro poderia sim ser muito útil e demonstrar como está se buscando então cumprir esse objetivo. Então o texto não está deslocado necessariamente. A questão é compreender melhor quem foi que o escreveu. Mas, do ponto de vista de um registro de diário de bordo, ele parece bastante correto. Afinal, ele está desenvolvendo o texto em primeira pessoa e demonstrando o que foi feito por ele ou ela ou nós, os pesquisadores e as pesquisadoras. Em um diário de bordo, a descrição dos dias e encontros pode-se registrar também as descobertas e também as definições das etapas da pesquisa, servindo de subsídio para o projeto de pesquisa, o relatório e o banner. Entendam registrar as descobertas como um processo de exploração da pesquisa científica e dos fatos da realidade concreta com os quais eu estou lidando. Vamos a mais um exemplo? Nesse caso, no dia 15/9, diz: envio da pesquisa sobre o bullying para as famílias. Na própria entrada do diário de bordo também temos ali a pesquisa, ou as perguntas que foram elaboradas, que diz o que deixa sua família preocupada, o que deixa sua família feliz. É claro que, novamente, precisaríamos saber exatamente quais são os problemas de pesquisa, os objetivos, enfim. Mas, nesse caso, vamos supor que o problema de pesquisa seja sobre elaborar o que as famílias sabem sobre o bullying ou se os seus filhos e filhas sofrem bullying na escola. Portanto, o registro está relacionado sim a uma etapa importante da pesquisa. E embora ele tenha sido mais breve, ele tem uma função, que é demonstrar que o trabalho está em desenvolvimento. Em um outro exemplo, esse fragmento diz: Esteio, 24 de setembro de 2021. Hoje realizamos a votação e escolha do tema de nossa pesquisa, pois em agosto a turma havia pedido para estudar o tubarão branco, mas agora, olhando o nascimento dos animais, eles pediram para mudar e estudar as tartarugas marinhas. Novamente, vemos que esse registro provavelmente foi feito pela professora ou pelo professor e está, então, registrando o tema de pesquisa e o processo de escolha do tema. O diário de bordo e essa entrada vão servir para elaborar de forma mais sintética e mais direta o tema lá no plano de pesquisa e, eventualmente, no próprio relatório. Notem que o diário registra, inclusive, uma diferenciação entre uma ideia prévia e a ideia que de fato foi escolhida. Um diário de bordo tem essa função. Não se corrigem os erros, não se cometem rasuras, justamente porque a ideia é que se possa avaliar o processo. Essa é a função do diário de bordo. Mais uma vez, essas são as nossas referências e mais subsídios, artigos, notícias, enfim, outros materiais de consulta vão estar na descrição do vídeo. Lembrando que essa é a primeira aula do módulo bônus e que ao final da terceira aula vocês terão um teste para avaliar os seus conhecimentos. Até lá!